Durante muito tempo da minha vida, o simples fato da minha mãe chegar perto de mim para me abraçar já me causava uma repulsa que eu não sabia de onde vinha. Mesmo sendo completamente apaixonada por ela, sentir falta dela como mãe, quando ela chegava perto de mim para me dar algum afeto, para demonstrar algum amor, algum acolhimento, eu me sentia fortemente incomodada. O que é muito engraçado, já que eu sempre fui, repetindo, obcecada pela minha mãe. Ciúmes dela com seus relacionamentos, com as pessoas ao seu redor. E eu fui levando isso até a minha vida adulta. Depois que eu passei a olhar para os meus relacionamentos com os meus pais, somente pelo fato de que eu tinha entendido que isso seria um impedimento da minha prosperidade. Para vocês perceberem como as leis do universo, elas são incríveis, né? O nosso propósito aqui é a evolução. Só que Deus, ele é tão grandioso, tão incrível, tão inteligente, tão estratégico, que ele sabia que nós não iríamos evoluir por um acaso, por um desejo nosso de evolução apenas. Nós iríamos evoluir através do desejo de ser algo, ter alguém, algum título, alguma coisa, algum desejo humano. Então, o nosso enriquecimento, o nosso dinheiro, o nosso patrimônio, os relacionamentos, o carro, a família feliz, são iscas que o Criador colocou na nossa vida para que nós pegássemos. A partir do momento em que você pega essa isca, eu quero ser rico, eu quero ter um relacionamento incrível, você começa a perceber que existe um caminho, uma trilha a ser trilhada. E aí você começa a buscar o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento espiritual para chegar naquele lugar. Ou seja, aquela isca, ela só está aí na sua vida hoje, esse desejo absoluto pelo seu sucesso, pelo seu poder, pelo seu relacionamento, por conta do que tem dentro do processo. Por isso que nós não podemos pular esse processo. E por isso que a vida é cheia de altos e baixos, porque o segredo da evolução está justamente neste processo. Deus sabia exatamente disso. Ou seja, essas dificuldades que você sente no dia a dia, elas já foram planejadas pelo Criador. Então vamos voltar aqui a esse âmbito do relacionamento de pai e mãe. Então, desde que eu me conheço por gente, eu queria ardentemente o meu sucesso absoluto. Sempre foi algo que eu dormia e acordava pensando. Mas teve uma fase da minha vida em que eu entrei em depressão, tive muitas decaídas emocionais por grandes coisas que aconteceram na minha vida, que inclusive interferiam a minha mãe. Minha mãe estava inclusa nessa fase da minha vida, o que me fez olhar para ela com desamor, com desapreço e a culpando completamente por essa fase da minha vida que me destruiu. A partir desse momento, eu tirei ela da posição de mãe dela por uma expectativa que eu tinha sobre quem ela seria, o que ela faria, com que ela trabalharia, com quem ela se relacionaria, por absolutamente tudo que ela faria na vida dela. Ou seja, eu como filha tinha uma expectativa sobre quem ela seria como mãe, e quando ela quebrava essa expectativa minha como filha, eu comecei não estou satisfeita, vou excluí-la da minha vida. Então perceba que esse movimento é muito comum, mas muito disfuncional. Quando a gente começa a enxergar toda essa situação por fora, nós começamos a ver o quão absurdo é isso. E por incrível que pareça, quem virou a chave da minha vida para essa visão sobre esse mecanismo que eu vinha fazendo, além da constelação familiar, claro, foi a minha própria mãe. Por quê? Quando eu comecei a me desenvolver, a evoluir como ser humano, a desenvolver inteligência emocional, eu fui mudando e, consequentemente, ela foi mudando também. Porque a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, os seus relacionamentos, os seus colegas de trabalho, eles são um espelho seu. E isso parece clichê, mas é muito real. Quando você começa a se mudar, as pessoas ao seu redor mudam com você. E aí você acha que elas mudaram, mas na verdade você mudou. A sua percepção sobre as coisas mudou. É como se você tivesse um óculos de crença para cada área da sua vida.
E aí, você enxerga a sua vida de acordo com as suas crenças, de acordo com o seu nível de consciência atual. Então, se minha mãe está agora na minha frente e eu tenho um nível de consciência baixo, eu vou colocar esse óculos e eu vou enxergar ela com esse meu nível de consciência baixo. Então, por mais que ela esteja fazendo algo bom, algo positivo, algo que se refere a mim com carinho, com amor, com apreço, ou algo buscando a sua evolução, eu vou sempre enxergar de acordo com a minha consciência baixa. Ou seja, não tá fazendo nada certo. Isso não é verdade, ela não me ama de verdade. Entende? Então, quando você começa a melhorar, subir os seus níveis de consciência, você vai trocando essas lentes de óculos até que você enxerga aquela situação de uma maneira... Opa, peraí. A minha mãe, poxa vida, eu sei que ela tá falando assim comigo, mas eu sei que ela recebeu isso também. Então você começa a sempre trazer uma narrativa diferente sobre situações que você vai vivendo, isso vai te confortando. E nós já vamos falar sobre narrativa. Por quê? Algo que eu descobri é que a narrativa sobre a sua vida, a forma como você conta sobre a sua vida, ela define qual o seu nível de crença sobre a sua própria vida. E isso é muito importante nesse processo. Quando você está muito ferido, você quer contar da sua história para as pessoas, para o mundo, você quer que as pessoas te ouçam, você quer que as pessoas te salvem. E isso significa que existe ainda, então, uma ferida muito grande na sua história que você precisa ainda olhar para essa ferida. Se você está nessa fase da sua vida, onde a narrativa para sua vida, ela ainda é de muita dor, você ainda quer colocar isso para fora, você ainda quer falar sobre isso é um sinal de que você tem que parar agora tudo que você está fazendo na sua vida e olhar diretamente para isso. Porque se você não tratar essas questões, esse lixo emocional, essa pendência emocional que você colocou para debaixo do tapete, se você não tratar isso, essa sujeirinha que você colocou debaixo desse tapete vai saindo aos poucos, em momentos em que você não estiver preparada, onde você ainda não tem inteligência emocional. Então veja só, você está no seu dia a dia com um relacionamento e você colocou aquela bagagem emocional reprimida debaixo do tapete. Só que aquela sujeira reprimida, ela vai saindo dali. E você está despreparado no seu dia a dia, distraído no seu dia a dia. Vem uma sujeirinha emocional, um estímulo, um gatilho, e você reage imediatamente, diretamente àquela situação remetida àquela bagagem emocional que você ainda não tratou. Então isso começa a trazer grandes problemas para o seu dia a dia, principalmente para a sua área afetiva. Então, se hoje você tem uma narrativa sobre a sua vida, como que seria uma narrativa triste sobre a sua vida? Quem me segue há um tempo no Instagram, e se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é Eduarda Escobar, com E, _ Group, Group, ok? Me siga lá para absorver mais conteúdos como esse. Há um tempo atrás, eu já tinha muita maturidade, eu sempre fui muito madura, eu já tinha uma boa condição financeira, mas ainda muita dor sobre a minha relação com os meus pais. O meu pai eu não conheço direito, tá? E a minha mãe, eu sempre tive muitas desavenças na nossa relação, inclusive por ter muito amor. Então acabava sendo um relacionamento tóxico, onde eu chorava muito. Eu cheguei a um momento em que a dor de me afastar dela era menor do que a dor de amá-la. Então eu amava muito e sentia muita falta de me afastar, mas o afastamento acabava doendo menos do que a dor de conviver com ela. Então eu tive que escolher entre essas duas posições em uma fase da minha vida, ou seja, sofri demais. E nessa época eu falava sobre a minha história, porque as pessoas perguntam, né? Conta um pouquinho sobre você, como foi sua virada de chave, etc. E eu contava uma narrativa sobre a minha vida, ainda um pouco sofrida, que era sobre algumas situações que eu passei na minha infância, algumas situações que, na minha visão, minha mãe me fez passar, com problemas que ela teve na vida dela, e eu, como filha, fui absorvendo, fui sentindo aquela dor, né? Até o ponto de eu entrar em depressão, enfim. Hoje em dia, toda a minha narrativa, quando eu conto sobre a minha história, ela mudou. E isso acontece de uma forma natural. Porque esse amadurecimento, ao olhar para a minha história, ressignificar aquele passado, sanar aquelas dores, daquelas feridas que ainda estavam abertas, elas trouxeram uma fluidez
para a forma como eu vi o meu passado e, consequentemente, para a mulher adulta que eu sou hoje, adulta e madura. E isso resultou completamente em um bom relacionamento com a minha mãe, que é a minha maior fonte de amor, assim como os nossos pais, para qualquer pessoa. Os seus pais, a sua mãe, eles são a sua primeira fonte de amor. Foi com eles que você aprendeu a amar. Por isso que quando você rejeita essa figura da sua vida, a sua mãe, o seu pai, você acaba tirando as suas raízes da energia principal, intrínseca de criação da vida, que é a frequência do amor, né? Do nascimento, do acolhimento, do pertencimento. Quando você exclui essa figura da sua vida, você fica sem base. E aí você começa a procurar essa base nas outras pessoas. Acontece que essas outras pessoas, elas têm uma base. E aí você fica se segurando de galho em galho. Ou seja, é daí para baixo, tá? E acontecia que, quando eu me tirei desse papel de filha e me coloquei no papel de mãe, eu comecei a julgar a minha pelas decisões errôneas que ela tomava de acordo com a minha consciência, de acordo com o que eu achava que era digno, ok? Então, o que aconteceu? Eu comecei a me achar, inconscientemente, esse movimento acontece muito natural, mais capaz, mais inteligente do que a minha própria mãe. Quando eu me coloco nessa posição, eu a torno imediatamente incapaz de ser um ser humano e, inclusive, de ser a minha mãe, de exercer o seu papel de mãe. Então, automaticamente, quando eu troco essa posição e ainda me torno uma mãe julgadora, porque nem Deus é tão julgador assim, ao ponto de falar, você é incapaz, você só faz escolhas ruins, você tem dedo podre, você é isso, você me fez mal. Que geralmente os filhos, muitos filhos, eles se colocam nessa posição de julgar nesse nível. Eu sempre fui de julgar nesse nível. Eu não falava diretamente pra ela, mas eu sentia isso. Inclusive nas nossas brigas, nas nossas desavenças, eu sentia vontade de gritar e colocar pra fora. Você sempre fez isso, você sempre fez aquilo, você sempre fez aquilo outro. Pra mim, pra mim, pra mim. Sempre apontando o dedo, fazendo com que ela sofresse ainda mais por um nível de consciência que ela ainda não tinha tido. Então veja só a responsabilidade emocional que nós acabamos não tendo para com o outro. Porque se o outro já tem esse histórico de atitudes disfuncionais, vamos dizer assim, de acordo com uma consciência elevada, essa pessoa não tem preparação nenhuma emocional e de consciência. E aí você começa a julgar, apontar o dedo para essa pessoa. Você é isso, você é aquilo outro, você me fez mal, você fez aquilo, você tomou essa má decisão. Vocês têm noção do que você consegue criar na mente do outro? Isso é muito sério. E nós que temos essa consciência, nós precisamos saber disso. Pessoas feridas ferem. E quando você começa a ferir a pessoa que não tem consciência, você está deixando ela cada vez mais ferida. E aquilo naturalmente volta como uma flecha para você. Então nós temos que tomar cuidado com essa nossa forma de expressão, que muitas vezes vem como uma reação natural, né? Então, como que eu gostaria que ela fosse uma mãe decente, uma mãe presente, uma mãe, vamos dizer, se admirável perante a sociedade, perante a mim, uma mãe que eu queria que ela fosse, como que eu poderia possibilitar isso se naturalmente eu já tinha tirado ela desse papel de mãe? A partir do momento em que eu faço isso, me colocando sobre ela, nada que ela faça para mim será mais aceito para mim, porque eu já a excluí desse meu sistema, dessa minha posição. Então segurem aí que eu já volto a falar dessa exclusão, tá? Naturalmente, não é que você excluiu ela conscientemente, vou excluir ela do meu sistema. Não. Mas quando você se impõe, se coloca por cima, naturalmente você excluiu ela do papel original, certo? E isso vai causar
problemas na sua vida como um todo, principalmente na sua vida profissional, porque você já tirou uma parte da sua raiz. Lembra que eu falei que nós temos uma raiz, pai e mãe são as nossas raízes? Então, da mesma forma, o outro lado, o pai. Então, quando você olha aquele homem que foi a sua segunda fonte de amor, é uma referência de amor, é uma referência da vida, né? O primeiro contato com alguém fora da sua zona de segurança, que é a sua mãe, o útero, quando você olha para essa primeira pessoa que você vê fora disso e você julga ela, ou talvez, mesmo que você não o conheça, você exclua ele, tirando ele desse papel ou tirando essa energia que te preenche. Então, por mais que você não tenha conhecido o seu pai, por mais que ele tenha falecido, você sabe que você veio de algum genitor. Então, quando você ainda sente esse pertencimento livre, fluido e tranquilo dentro de você, você ainda está com a sua raiz aqui. Mas quando você faz essa exclusão, ele não me ama, ele não me quis, ele me abandonou, nós temos então um outro lado seu que está vazio. E como será você se você não tem as suas raízes? Isso é muito sério. E somente a partir da consciência disso tudo que eu estou te falando agora, que eu comecei a sentir a importância de olhar para a minha relação com a minha mãe e começar a trabalhar nesses pontos. Eu comecei a perceber que aquela dor latente que tinha dentro de mim, abre parênteses, eu só estou falando da minha história, porque assim você vai se conectando com a minha história, caso seja parecida, e você vai trabalhando a sua mentalidade, voltando essa história, essa mentalidade para a sua história, tá? Para a sua realidade. Porque eu só posso falar do que eu vivi. Não é a minha área de domínio, relacionamentos interpessoais com pai e mãe. Mas eu falo sobre isso todos os dias com meus mentorados. Eu os direciono de uma forma muito precisa, então eu gostaria de falar sobre a minha particularidade nessa área para você se sentir conectado e sentir que isso é completamente capaz de ser solucionado. Combinado? Fecha parênteses. Então eu passei a olhar para minha vida, para o meu âmbito de relacionamento de pai e mãe, somente depois que eu tive a consciência de que sem essas minhas bases muito sólidas, muito fortalecidas, eu não chegaria tão longe. Opa, lembra que nós falamos da isca? O meu objetivo era ser multimilionária. Claro que não é mais o meu objetivo latente, porque hoje em dia eu já conquistei o meu objetivo de vida, né? Que era lá atrás. Hoje em dia eu coloco outras coisas no meu quadro dos sonhos, eu coloco outras coisas nas minhas metas, mas antigamente, quando eu rejeitava esse assunto, eu sentia que, peraí, existe alguma coisa que eu ainda não fiz, não sei o que é que falta pra mim, já que eu faço todos os exercícios, mas ainda sinto um vazio, onde eu busco nas pessoas, onde eu busco no dinheiro, onde eu busco, sem olhar pra dentro. Até que aquela isca por dinheiro, sucesso, reconhecimento, relacionamentos, eu comecei a procurar os pilares internos que precisavam ser estabelecidos. E aí eu me encontrei, peraí, um minutinho, que a minha assistente tá aqui me mandando mensagem falando do horário da mentoria. Ok, 4 horas. Deixa eu ver que horas são agora. Ixi, daqui 5 minutinhos. Gente, já volto aqui pra falar com vocês. Segurem aí. Voltei, maravilhosos. Vamos lá. Então, nós precisamos olhar para a sua vida de relacionamento com seus pais de uma forma bem ampla. Se você sente hoje repulsa, se você sente uma desconexão com eles, ao ponto de você não permitir que nem que eles te toquem, nem que eles te abracem, que eles opinem na sua vida, é porque você não está no papel de filho. E você pode fazer esse movimento através do momento em que você traz a consciência sobre isso, que é muito importante, tá bom? Como que você vai se colocar num papel de filho se você não sente orgulho, admiração pela sua mãe, pelo seu pai? Né? Muitas pessoas sentem isso. Como que eu vou aceitar que essa pessoa é minha mãe se ela me fez tantas coisas assim? Como que eu vou aceitar que esse homem é meu pai se eu não admiro ele como homem em primeiro lugar?
E mesmo assim as pessoas falam que nós temos que honrar pai e mãe. Olha que incoerente. Como que eu vou honrar pai e mãe se eles são desse jeito que são? Olha isso, como que eu vou honrar essa pessoa? Deixa eu te falar uma coisa. Honrar pai e mãe não significa que você deve concordar com o que eles fizeram com você. Concordar com o que eles fazem com as suas próprias vidas. Mas sim aceitar que eles são assim. Portanto, as consequências dos atos, das decisões, das escolhas deles pertencem a eles. Porque uma grande quantidade da mágoa que vem de nós como os filhos não é somente do que eles fizeram com a gente, mas sim nós temos raiva do que eles fizeram com a própria vida, né? Com os relacionamentos, com as decisões, com a vida profissional. Eu dei um exemplo no meu Instagram que é um exemplo fortíssimo, mas que eu quero que você entenda. Eu tenho uma mentorada que ela tem a mãe, problema com drogas. A mãe dela tem problema com drogas. Então, essa mãe, ela é viciada e ela sente muita dificuldade em honrar essa mãe. Mas é claro, quem não sentiria, né? Mas aí, o que eu trouxe para ela? Que esse movimento, essa visão de honrar essa mãe, não é honrar essa dor. Porque quando você honra essa dor, você traz essa dor com você. E você acaba honrando essa dor, sentindo a mesma dor na sua vida profissional, porque aí você não se sente merecedora de ser livre. Poxa, se eu honro a dor da minha mãe, se eu honro a dor do meu pai, os relacionamentos fracassados da minha mãe, eu trago essa dor comigo e eu sinto que inconscientemente eu tenho que buscar sentir a mesma dor. Então eu busco relacionamentos destrutivos, relacionamentos tóxicos, que me fazem ter a mesma dor, porque eu honrei essa dor da minha mãe. Então você não tem que colocar a sua mãe como uma incapaz, né? Poxa, que sofrida, coitada. Não, porque isso estará invalidando ela como pessoa. Como que alguém que você ama terá forças se você olha para ela com dó? Isso é muito sério, não é, gente? Como você vai honrar o seu pai sendo homem se você olha para ele com dó? Você fere completamente o masculino desse homem. Então, 1% de chances que ele teria de mudar, pense assim, quando você que é uma autoridade na vida dele, quem são as autoridades na nossa vida? As pessoas que a gente ama, né? As pessoas que a gente ama são autoridades para nós. O que essas pessoas falam para nós é de alto peso. Então, se você que é uma pessoa que ele ama, que é uma autoridade na vida dele, olha para esse homem com uma invalidação, como um homem fraco, ele vai se sentir assim. Então, nesse caso da minha mentorada, por exemplo, não é que ela tem que honrar a dor da mãe, mas ela tem que honrar as decisões da mãe. E não é que ela tem que concordar com a escolha da sua mãe. Mãe, eu não concordo que você é uma usuária de drogas. Mãe, eu não concordo que você tomou essa decisão e permanece com essa decisão até hoje. Mas eu aceito que a senhora escolheu viver a sua vida assim. Portanto, eu entrego para você toda a responsabilidade dos seus atos. Eu te amo, mas isso não me pertence, porque eu sou a sua filha. Eu não concordo, mãe, que você tem relacionamentos ou vive em um relacionamento tóxico, onde a pessoa te agride, onde a pessoa faz isso e aquilo. Não concordo. Eu não gostaria que você estivesse nessa posição, mas eu te amo tanto ao ponto de aceitar que essa é uma decisão sua. Portanto, as consequências dessa decisão são única e exclusivamente responsabilidade da senhora. Quando você faz isso, naturalmente você tira esse peso que não é seu. E aí as suas costas, elas ficam mais leves. A sua vida fica mais leve. Então isso que é honrar pai e mãe. Pai, eu não concordo que você foi ausente, que você me abandonou, que você abandonou a minha mãe, que você traiu a minha mãe. Mas eu aceito que esse foi
o melhor que o senhor achou que poderia fazer naquele momento, de acordo com a sua consciência. Eu aceito que essa foi uma decisão, essa foi uma escolha, essa foi uma reação sua. Portanto, eu te entrego a responsabilidade, eu te entrego os efeitos, eu te entrego o que é seu. Quando você faz isso, você aceita e você se liberta dessa expectativa no outro, dessa responsabilidade frustrada de mudar o outro, te colocando no papel de filho. Porque a partir de agora você só tem que lidar com uma coisa, com a sua dor, da aceitação. É diferente de lidar com a dor de querer mudar o outro, de lidar com a dor de não conseguir mudar o outro, de lidar com a dor de não ter conseguido fazer nada para mudar aquela situação, não conseguir lidar com... Percebe quantas dores você vai lidando por pegar a bagagem do seu pai, da sua mãe e trazer para você? Sendo que a única dor que você tem que lidar por um momento é a de aceitação de que eles são os seus pais, de que eles fizeram o que estava ao seu alcance naquele momento. Porque perceba, pensa de uma forma, todas as pessoas na face da Terra, independente se é o seu pai, se é sua mãe, se é um colega, mas sim um ser humano na Terra, tem um comportamento automático e natural de sempre fazer o melhor que encontra como possível naquele momento. Nós sempre procuramos, como seres humanos, tomar as melhores decisões. Às vezes, nós nos arrependemos dessas decisões e não tem como voltar atrás. Mas é uma responsabilidade, é um efeito que nós temos que lidar com aquilo. Mas no momento de tomar uma decisão, no momento de ter uma escolha, de fazer uma escolha, nós sempre buscamos fazer o melhor. Então, se o seu pai foi embora, se sua mãe ficou com aquele cara, se eles se separaram, se eles te bateram, se eles te invalidaram, acredite que naquele momento era o melhor que eles imaginavam que estavam fazendo. Eu passei por uma infância onde eu apanhei bastante, muito. Eu ouvi muitas coisas negativas ao meu respeito. E eu tenho certeza que a minha mãe me ama como ninguém. E eu tenho certeza que ela se arrependeu de muitas coisas que ela fez. E ela teve que lidar com tudo que veio a partir dessa decisão. Essa decisão de romper o nosso ciclo de relacionamentos. Ela teve que lidar com o meu comportamento na adolescência, com o meu comportamento na vida adulta. Então, tudo que ela fez para mim, naquele momento em que ela não tinha consciência, uma consciência adequada para refletir em um comportamento melhor, ela teve que lidar com as consequências desses atos, certo? Só que me libertar dessa dor tem muito mais a ver comigo do que com ela. Eu poderia punir ela por ela não ter tomado a decisão, o comportamento, por não ter agido comigo da forma como eu queria, com a consciência que eu tinha. Mas o que eu tenho a perder com isso? E o que eu tenho a ganhar me comportando assim? Se o que você tem a perder é muito maior, então é melhor você soltar essa corda. E se você tem um objetivo valioso, se você está nesse vídeo, é porque você tem algo que você precisa preencher aqui. E quem preenche são as suas raízes. Então esse é o momento em que você se traz para sua posição de filho, de filha, deixando de colocar os seus pais como incapazes, porque isso nós não devemos fazer com ninguém. Você deve olhar para eles como uma pessoa grande. Você deve impulsioná-los, falar que não tem problema o que já passou, mas que eles estão prontos e eles têm a possibilidade de viver uma vida nova. Porque veja que triste é você errar, saber que errou, mas ter pessoas te apontando o dedo o tempo todo. Como você vai crescer dentro de um ambiente assim? Não seja a pessoa que fere os outros. Deixa que outras pessoas fazem isso. Mas você não. Você, no seu mundo, deve ser a melhor pessoa que você conhece.
Portanto, você sabe que as pessoas não devem ser julgadas a vida inteira. Todo mundo tem uma nova chance. E quando você muda sua postura perante a vida, perante os seus pais, eles mudam com você. Então, essa sensação de repulsa ao abraçar, não quero que me toque, quando você muda essa perspectiva, você começa a quebrar essa sensação ruim e você começa a se permitir a receber esse amor. Porque se você não se permite receber o amor dos seus pais, você não se permite receber o amor de ninguém. Se você rejeita o amor dos seus pais, você vai se permitir receber o amor do seu cônjuge? Você vai permitir receber a frequência do amor? Claro que não. Porque para o universo não existe isso de escolher qual frequência vai entrar no meu campo. Quando você rejeita a frequência do amor, você rejeita a frequência do amor como um todo. E a frequência do amor é a frequência responsável pela criação. Ou seja, não faz sentido nenhum o que você está fazendo com a sua vida. Você tem que aceitar receber esse amor deles. Porque quando você aceita levemente, tranquilamente esse amor, tudo muda na sua vida. Você passa a receber esse fluxo natural de abundância porque você se realinhou com as suas raízes, ok? Ah, Duda, mas e quando meu pai não tá vivo, quando minha mãe não tá vivo? Eu não tenho a resposta para tudo. Mas quando você faz esse movimento, você se consola, você muda a sua narrativa, você muda a sua perspectiva e começa a se sentir completo. Mas se você tem dificuldades com a sua mãe, com o seu pai, se não tem o pai vivo, você sente essa dor que você não está conseguindo mudar sozinho, eu vou te sugerir uma profissional, coisa que eu nunca fiz aqui nesse canal, tá? Para te ajudar a olhar para toda essa situação e fazer uma reconfiguração mental, que é a Elizabeth, a consteladora familiar que hoje está na minha equipe, ok? Mas eu vou te passar um Instagram dela porque eu não quero que você venha a ela através de mim, não. Não quero nada por isso. Se você sente no seu coração que você precisa de alguém para te ajudar a fazer esse desbloqueio nessa relação com seu pai e com a sua mãe, eu vou te colocar aqui embaixo na legenda o nome do perfil da Elizabeth, o WhatsApp dela, é uma consteladora familiar, ela cobra atualmente, na data de hoje desse vídeo, dia 27 de agosto, R$400 na consulta dela. E aí você vai mandar uma mensagem, vai falar que veio através do meu vídeo para que ela saiba de onde você tá vindo, tá bom? E aí você fala, Eli, preciso de ajuda nessa questão. Quero constelar a minha área profissional, quero constelar a minha área de relacionamento, quero constelar os meus pais. Quero que você me ajude a entender por onde eu começo. Por quê? Através da constelação, você vai trabalhar os movimentos inconscientes sobre a sua história. O nosso subconsciente, ele trabalha, conversa, se comunica através das imagens, das histórias, das narrativas. Por isso que Jesus nos ensinava a orar, nos ensinava através das orações, através das historinhas, das parábolas. Quando você trabalha a constelação familiar, você cria ali uma história do seu passado e começa a reconfigurar, a ressignificar essas histórias. E por que eu estou te indicando a Elizabeth e não outra profissional? Porque a Elizabeth é foda. Simplesmente ela é foda. Eu sou uma pessoa completamente inacessível. Emocionalmente, espiritualmente, eu sou blindada. E isso nem sempre é bom. Muitas crenças me fizeram me tornar uma pedra por fora. Dificilmente as pessoas me acessam. Bastou uma sessão. Uma sessão. Quando ela entrou no meu campo vibracional, e olha que eu fui bem relutante, ela viu coisas dos meus ancestrais, dos meus antepassados, da minha história, que estavam enterradas, que nem eu sabia. Tomando 2 litros de água por dia, então deixa esse garrafão aqui próximo. Então, quando ela acessou o meu campo vibracional, eu falei, meu Deus do céu, que mulher é essa? Então, ela consegue acessar, através dessa sensibilidade que ela tem, né? Claro, trabalhando muito tempo com isso, algumas gavetas inconscientes da sua história, da sua família, que nem você sabe que existe. Então, ela é foda, tá? E é algo muito importante para o seu desenvolvimento. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui sobre os pais e por isso que eu estou te falando da Elizabeth. Porque eu poderia te trazer uma meditação aqui, mas sinceramente, meu querido, minha querida,
não é o suficiente. Eu digo isso porque eu fiz muitas meditações. Nós precisamos olhar profundamente para isso. Porque se é um pilar importante, um pilar base, o tratamento tem que ser profundo. Posso te trazer algumas meditações, como tem inclusive uma meditação aqui no meu canal para pai e para mãe, onde você já começa a trabalhar esse reposicionamento, já te traz um fluxo melhor de energia, mas assim que você tiver uma grana entrando aí na sua conta, se você tem questões com pai e mãe, você tem que olhar para isso. E digo mais, se são emaranhamentos profundos e intensos, você tem que fazer isso mais de uma vez, pelo menos 2 vezes no ano, para conseguir soltar verdadeiramente essa mágoa que você tem aí dentro. Principalmente se os seus pais te bateram, principalmente se eles te magoaram, te ofenderam, te humilharam, te abandonaram, abusaram, principalmente esses casos muito doloridos. Você tem que se libertar disso e precisa de ajuda de alguém, porque você olha para sua vida através das suas crenças, ok? Então são esses pontos que eu quis trazer para vocês. Isso muda completamente a sua perspectiva, o seu relacionamento sobre eles, sobre a sua vida. E talvez eu traga uma parte 2 desse vídeo, porque ele tá ficando muito longo. Então, se eu te ajudei de alguma forma, se eu contribuí de alguma forma, me deixa uma curtida, um comentário como contribuição, porque assim você troca comigo essa energia maravilhosa que eu tô sentindo em te passar essa mensagem. Entrei na minha mentoria agora, saí entusiasmada para voltar a falar com vocês. Então deixa sua contribuição para eu saber que você passou por aqui. Tá bom, meus queridos? Até o próximo vídeo. Se cuidem. Vou deixar também a sugestão de um livro aqui na legenda, tá? É o livro mais incrível que eu já li em toda a minha vida, que fala sobre trauma herdado através dos ancestrais, da família. Esse livro é surreal. E tem até alguns exercícios lá para você reajustar esse relacionamento com pai e mãe, tá bom? Agora eu vou de verdade. Beijinhos, até o próximo.